responder perguntas difíceis quando você não sabe a resposta exata? Lembra essa cena? Você passou semanas se preparando para uma apresentação. Seus slides estão impecáveis, você domina o assunto, a reunião com a diretoria ou a sua palestra está indo muito bem. Até que alguém, no fundo da sala, levanta a mão e faz aquela pergunta. Uma pergunta técnica demais ou com uma variável que você simplesmente não previu. O silêncio toma conta da sala. Todo mundo olha para você. Suas mãos começam a suar e o seu cérebro dá um branco, buga. O que é que você faz? A resposta mais comum para essa situação é ter um ataque cardíaco ou desmaiar na frente das pessoas. Mas não precisa ser assim. Eu vou te ensinar o que fazer numa situação como essa para você não arranhar a sua imagem profissional, sua reputação e ainda conquistar alguns pontos para a sua carreira. Eu sou Eduardo Mesquita, psicólogo, mentor de oratória e posicionamento. Eu te ajudo a se posicionar com autoridade e sem medo, destravando a sua comunicação no ambiente profissional em menos de 30 dias. Vamos começar desmontando uma mentira que muita gente ainda acredita. O maior medo de qualquer profissional ou líder é falar em público. Não é. O maior medo é ser pego de surpresa. É o medo de parecer incompetente, de gaguejar ou de perder a autoridade em um segundo. Mas aí ainda tem um problema. A maioria das pessoas acha que para manter a autoridade você precisa ter resposta exata para tudo. Isso é loucura. Num mundo complexo e acelerado, tentar saber tudo é impossível. Os maiores líderes do mundo também ficam sem resposta de vez em quando. Grandes referências em suas áreas ficam sem resposta de vez em quando. Palestrantes ficam sem resposta de vez em quando. A diferença está em como eles lidam com a situação de não serem os donos da verdade e como respondem. Nesse vídeo, nós vamos ver a psicologia e as técnicas exatas para transformar o momento do aperto no seu momento de maior autoridade. Sem enrolação, sem mentira e sem gaguejar. Tem uma história boa de palestrante que exemplifica essa situação. Dessas que a gente conta no palco para defender um conceito. Que eu nem sei se ela é verdadeira, mas é uma história tão boa que ela cabe aqui. Anos 50. Um palestrante andava pelo interior do país fazendo uma palestra que apresentava algumas soluções que o governo estava entregando para a população naquele momento. Esse palestrante era levado de cidade para cidade, no meio do interiorzão, por um motorista. E eles seguiam de cidade em cidade no Brasil profundo, o palestrante fazendo a palestra, sempre a mesma, e o motorista dirigindo. Até um dia que chegaram numa cidade distante, lembra, anos 50. Energia elétrica era raridade por aquelas cidades, não havia internet ainda, claro, nem sequer televisão, talvez alguns rádios. E nessa cidade, enquanto eles esperavam a hora da palestra, descansando no hotel, o palestrante passou mal. Um troço intestinal, ele estava enfrentando uma diarreia brutal. E o motorista, vendo o desespero do homem, vendo a cor sumindo da cara dele, ouvindo ele resmungando a sua preocupação, afinal de contas, como é que ele ia fazer uma palestra daquele jeito? O motorista tomou coragem e disse para ele: "Professor, me desculpe, eu não quero parecer arrogante, mas eu estou vendo a sua preocupação com a palestra de hoje. O senhor não tem condição nenhuma de subir no palco desse jeito. Eu tenho uma solução." O professor, curioso, entre uma corrida e outra ao banheiro, quis ouvir a ideia do motorista. E aí o motorista explicou: "Eu já estou viajando com o senhor há alguns meses e eu assisto a sua palestra 5 noites por semana. Eu já sei ela de cor e salteado. Eu acredito que eu consigo fazer no seu lugar. Só hoje. As pessoas não conhecem o senhor, não sabem como o senhor parece. Então a gente troca de roupa. Eu visto a roupa de palestrante e faço a palestra, o senhor veste a roupa de motorista e fica sentado no fundo do auditório, perto do banheiro, e fica tudo bem." O professor ficou encantado com a ousadia do motorista e já ia dizendo que agradecia, mas que isso não ia acontecer e tal, mas aí ele sentiu uma outra cólica violenta, correu para o banheiro e ali ele tinha certeza na cabeça que o motorista ia palestrar naquela noite. Foram para o auditório à noite. O professor fazendo cosplay de motorista e vice-versa. O motorista estava vestido de palestrante e palestrou. Mas não só palestrou, ele palestrou bem pra caramba. Do jeitinho que o professor fazia, até as piadas, ele foi perfeito, arrebentou. Mas aí, faltando 1 minuto para o encerramento, ele já ia se despedir quando um sujeito levantou a mão. Ele falou: "Pois não." E o cara fez uma pergunta cabeluda, técnica, coisa de quem era da área mesmo.
O professor no fundo do auditório só não ficou pálido porque ele já estava pálido há muito tempo. O motorista que palestrava sentiu uma onda de revolta crescer no peito. Era só ódio e lava vulcânica. Aquele sujeito estava impedindo que a primeira palestra dele ia ser um sucesso retumbante com aquela pergunta. Ele respirou fundo, arrumou o nó da gravata, olhou para o sujeito e falou: eu agradeço a sua pergunta, é bom que vocês participem, mas você vai me desculpar a franqueza. A sua pergunta é tão amadora, tão inocente, que eu nem vou te responder não. Quem vai te responder é o meu motorista. Meu filho, vem cá, responde por favor esse rapaz aqui. Saiu da situação, talvez não do melhor jeito, talvez não com tanta confiança, mas se livrou do problema. Você também vai conseguir sair de situações assim depois desse vídeo. Mas antes de te dar as fórmulas prontas, a gente tem que diagnosticar o que você provavelmente está fazendo que não está funcionando. Quando o nosso cérebro entra em modo de luta ou fuga por causa de uma pergunta difícil, tem uma tendência da gente cometer 3 erros fatais. O erro número 1 é a enrolação crônica, o famoso embromation. Você começa a falar palavras difíceis, anda em círculos e no final de 2 minutos não falou nada. O público percebe na hora, você perde o respeito completamente. O erro 2 é a mentira desesperada. Você inventa um dado ou uma certeza que você não tem. O risco aqui é gigante. Se alguém na sala souber a verdade, sua reputação morre ali. E quando descobrir a verdade depois, sua reputação morre lá. E o erro 3 é a defensiva agressiva. Você reage mal. Responde que aquilo não tem nada a ver com o tema de hoje, com um tom ríspido. Você parece arrogante e inseguro, como o motorista da história reagiu quando o moço fez a pergunta difícil. Essa é ruim porque você cria um clima ruim com a sua audiência. E por que a gente faz isso? Por que é tão difícil simplesmente falar não sei? Porque a gente associa não sei a vulnerabilidade e fraqueza. Mas hoje você vai entender que o não sei bem posicionado é uma ferramenta de poder, é libertação. Pesquisas de psicologia comportamental mostram que a confiança de um público em um interlocutor não depende dele ser uma enciclopédia ambulante, mas sim da sua previsibilidade e integridade. Quando você assume que não tem um dado específico com firmeza, quando você diz não sei, sem enrolação, você projeta 3 coisas. Segurança extrema. Só quem é muito bom no que faz tem coragem de dizer o que não sabe. Confiabilidade. O público pensa, se ele não inventou isso agora, tudo que ele disse antes é verdade. E senso de liderança. Você foca na solução e não no seu ego. Agora, como é que faz isso na prática? Como agir até chegar na hora de decidir se usa ou não usa o não sei? Então, vamos para a caixa de ferramenta. Presta atenção porque tem muita gente vendendo curso com isso que eu vou te entregar agora, gratuitamente. Quer dizer, você podia dar um like nesse vídeo e se inscrever no canal, né? Para você não custa nada, mas para mim ajuda bastante. Então faz isso agora, porque eu vou te servir ouro a partir daqui. Isso porque o que eu já te falei é valioso pra caramba. Mas vamos em frente. Dá o like e se inscreve no canal. A primeira coisa que você precisa quando recebe uma pergunta difícil é tempo. Na hora que você é pego de surpresa por aquela pergunta que você não está preparado, você precisa de segundos preciosos para o seu cérebro processar a informação sem que o silêncio pareça constrangedor. Segundos preciosos para você tentar achar a resposta em algum canto escuro perdido da tua cabeça. Até encontrar ou perceber que não vai achar de jeito nenhum mesmo. Aqui tem 3 formas legítimas de comprar tempo. A primeira forma legítima de ganhar tempo é a validação estratégica. Em vez de responder correndo, elogie a pergunta, mas com propriedade. Por exemplo, essa é uma excelente pergunta, Temístocles, porque ela toca exatamente no ponto de transição do nosso projeto que ainda está em validação. Você conquistou alguns segundos e ainda fez uma moral com o Temístocles, sem mentir, sem exagerar e sem soar falso. O que você falou é verdade. A segunda forma de ganhar tempo é a paráfrase clarificadora. Repita a pergunta com as suas próprias palavras. Isso te dá 5 a 10 segundos e aí você ainda garante que entendeu o problema. Exemplo. Deixa eu ver se eu entendi o seu ponto, Gildávia. Você está questionando se o impacto da nova regulamentação foi medido no nosso custo do 3º trimestre. É isso mesmo? O que aparece aqui é você se aprofundando na questão da Gildávia, o que mostra interesse e até respeito por aquilo que ela perguntou. E é verdade.
A terceira forma de ganhar tempo é a pausa deliberada. Não precisa ter medo de um silêncio de 2 segundos. Olha para a pessoa, faz uma expressão de pensamento profundo e balança a cabeça. Isso demonstra que você está levando a sério a pergunta e não que você está apavorado naquele momento. E agora que você ganhou tempo, achou a resposta verdadeira e viu que não vai ser preciso usar o não sei, você vai usar uma dessas 3 estruturas de resposta. Então anota isso ou salva esse vídeo para conquistar depois. Fórmula 1. A ponte do conhecimento atual, mais o próximo passo. Você diz o que sabe de mais próximo e se compromete com o restante. A estrutura. Nós não mapeamos esse indicador específico X ainda, Cláudio Mário. Porém, o que os nossos dados atuais mostram é Y. Eu vou pegar esse número exato para você e te envio por e-mail até o final do dia. Fórmula 2. O direcionamento especialista. Se a pergunta for de uma outra área ou fugir do seu escopo, você delimita o seu território com elegância. Olha a estrutura. O impacto macroeconômico disso foge do escopo da nossa análise técnica de hoje, Neidiele e Priscile. Para te dar a resposta precisa, eu prefiro alinhar com o time de finanças e te trazer o retorno para a gente não ficar especulando aqui. Fórmula 3, o cenário hipotético baseado em princípios. Você não tem o dado, mas você tem a lógica de como resolver. Olha a estrutura. Eu não tenho o histórico desse cliente de cabeça agora, Cleverson Carlos, mas seguindo a nossa política padrão para esse tipo de crise, o procedimento seria X e Y. Vou confirmar se houve alguma exceção e te aviso. Para ficar bem claro, vamos ver a diferença prática de como a mesma situação pode te destruir ou te elevar. O cenário é o seguinte, um diretor pergunta, qual foi o ROI exato da campanha de marketing na região sul no mês passado? Você não sabe. Qual que é o jeito errado? Inseguro. Então, o marketing do sul a gente gastou bastante, né? O retorno foi bom, os vendedores elogiaram, eu acho que ficou na média de uns 5%, talvez uns 20%, mas eu tenho que ver com o analista porque mudou o sistema. Mas foi bom. Qual o resultado? Você passou incerteza e amadorismo. Olha o jeito certo, com autoridade. Eu não tenho o recorte isolado da região sul de cabeça aqui. O que eu tenho de pronto é o ROI global, que fechou em 18%. Mas eu vou extrair esse dado regional do sistema agora à tarde e te mando direto no WhatsApp. Pode ser? Qual o resultado? Firme, preciso, focado na solução. Viu a diferença? No segundo caso, você não respondeu um número, mas respondeu a necessidade do diretor com governança. E mesmo assumindo que você não tinha informação, você foi além e fez uma entrega mais robusta e confiante. É um não sei que sai seguro, sem vacilo. E a atitude que vem depois tira o peso de não saber. Na maioria das vezes, quem pergunta quer segurança, muito mais do que resposta. Ele não sabe, está na dúvida, e quer achar alguém que não esteja na dúvida, ainda que não tenha a resposta perfeita ou inteira. E tem uma coisa simples também. Se acontecer a situação da pessoa te perguntar, você usar os recursos para ganhar tempo que eu te ensinei aqui hoje, e ainda assim você não tiver a resposta, um não sei firme, com convicção, não é tão prejudicial quanto a gente normalmente pensa. Olha só, é claro que ter a resposta é sempre muito melhor do que dizer não sei. Mas entre assumir que não sabe e cometer alguma das bobagens que você viu aqui exemplificadas hoje, vai com o não sei. Firme, confiante. E se quer que seja melhor ainda, entrega o não sei e já se compromete a descobrir ou então aponta o caminho da resposta. No caso, indica alguém que possa saber. O importante, eu repito, é a segurança e a confiança. Ninguém espera que você seja uma inteligência artificial que tem todas as respostas em tempo real. O mercado corporativo e o público esperam que você seja um profissional confiável. E a confiabilidade nasce da sua capacidade de guiar a conversa, mesmo quando você está pisando em terreno desconhecido. Da próxima vez que o aperto vier, e vai vir, porque isso acontece sempre nas empresas, respira fundo, usa uma das fórmulas que você aprendeu aqui e mantenha a coluna ereta. A sua autoridade não está só no que você sabe, muitas vezes ela está em como você gerencia o que você ainda não sabe. Na pior das hipóteses, a sua reputação sair arranhada, ainda assim a grande maioria dessas situações nunca matou ninguém nem causou demissão.
Fica chato? Fica. É ruim? É. Mas lembra sempre que a sua comunicação não é só o que você fala, mas é também o que você cala. Falei?